Uma família, uma missão. Capítulo 8. A Igreja, parte 1. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Para entendermos melhor a nossa nova vida, a palavra de Deus usa vários exemplos de modo a nos fazer compreender cada aspecto da vida abundante que Ele nos deu. Às vezes a Bíblia descreve como somos o exército divino, outras vezes mostra que somos lavoura de Deus, e em outra que somos a noiva de Jesus Cristo. Um desses exemplos que gosto muito dá uma compreensão mais apurada do que acontece conosco quando cremos. João diz que quando cremos é colocado em nós a divina semente. Gosto desse termo, semente, porque toda semente carrega dentro dela vida, mas ela também carrega dentro dela uma realidade completamente diferente de quando você olha para a semente. Olhando para uma semente de laranja, você jamais imaginaria um pé de laranja. No entanto, o pé de laranja já está dentro da semente de laranja. Veja que a semente de laranja nasceu para ser um pé de laranja. Esse é o propósito de vida. É a carreira proposta do Senhor para a laranja. Ela pode completar a sua carreira e virar o pé de laranja, mas pode também permanecer como uma semente por toda a sua vida. Tempos atrás vi uma reportagem interessante. Acharam uma semente de jacarandá, árvore, que tinha 2.000 anos sem nunca ter germinado. Colocaram essa semente em um ambiente propício e o pé de jacarandá que estava dentro dela nasceu. Eu e você temos a divina semente. Jesus está dentro de nós. Ele já é realidade em nós. No entanto, ele precisa ser formado e se manifestar, até que quem olhe para nós veja Jesus Cristo em toda a sua glória, e não veja tão apenas uma semente. Isso é terminar a carreira. Isso é completar o propósito para o qual eu nasci. Isso é a semente de laranja virar o pé de laranja. Se a semente cair em terra boa, ela cresce e se desenvolve para aquilo que é o seu chamado. Deus sabe disso, e quando Ele lançou a divina semente, Ele nos colocou no ambiente propício para crescer e nos desenvolvermos. Esse ambiente chama-se igreja. Por isso, posso chamar a igreja de instrumento do propósito. Evidente que a igreja é muito mais que isso, mas nesse momento quero focar nela como um instrumento para que o propósito divino se estabeleça na minha vida e na sua vida, para que a carreira proposta seja completamente concluída. Na primeira parte desse livro, eu destaquei a verdade do Senhor. Ela diz que nós carregamos a divina semente e que ela tem que se desenvolver para cumprir seu propósito. Agora quero focar no instrumento que Deus usa para que isso aconteça, que é a igreja. A igreja. Efésios 4, de 11 a 16. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Marcos 4, de 30 a 32. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mais uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra.
Quero focar na expressão de Jesus quando disse, quando semeado. Isso significa que a divina semente precisa ser semeada, plantada. Não pode viver como semente toda a vida. E quando plantada, cresce e se torna maior que qualquer outra coisa na vida. Eu e você precisamos plantar essa divina semente, e o lugar dessa plantação é a igreja. Para entender isso, basta ver o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Éfeso. A igreja é o lugar por excelência para o desenvolvimento de todos os propósitos dos filhos de Deus. Como a igreja é divina, ela é o único lugar em que a semente divina tem condições ideais para se desenvolver. Veja que o texto diz que devemos ser aperfeiçoados pela ação dos ministérios, funções dentro do corpo, da igreja, para que assim possamos desempenhar o nosso serviço, propósito, carreira, até que todos sejamos como Jesus Cristo. Não estamos a passeio ou como convidados nas igrejas. Somos membros desse corpo, que é a igreja do Deus vivo. Agindo e funcionando no corpo de Cristo, nós somos aperfeiçoados, e isso nos leva a completar a carreira. Veja o quanto o texto é claro na relação entre conexão com o corpo e crescimento rumo a ser como Cristo. Não fica nenhuma dúvida disso quando se diz que o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta e a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Efésios 4,16. Justa cooperação de cada parte. Em outras palavras, cada um tem algo no corpo de Cristo para fazer, e a realização dessa obra redundará em crescimento para a própria pessoa. Isso vai acontecer até atingir o alvo divino, que é tornar a semente de laranja em um pé de laranja. No seu e no meu caso, é tornar a divina semente em Jesus Cristo. Tendo isso em mente, jamais despreze a igreja ou se afaste dela. Sem ela não há propósito concluído. Sem propósito concluído, sem vencedor. Sem vencedor, sem galardão. Sem galardão, haverá dano. Não é isso que você quer, não é isso que Deus quer, não é isso que o noivo quer. Então jamais se afaste da igreja. Mas também não basta estar na igreja. Você deve estar no exercício da sua função, fazendo a justa cooperação devida a cada parte do corpo. Deus preparou algo para você, então abrace isso e seja um feliz vencedor. Onde Paulo estava quando começou seu chamado apostólico? Estava envolvido na edificação da igreja de Antioquia. Onde estavam Estevão e Filipe quando foram levantados diáconos, servindo a igreja? Esteja envolvido no corpo que chegará a sua hora de entender, abraçar e desenvolver a sua carreira proposta. Enquanto isso, Deus está alargando a sua tenda e firmando suas estacas, para que quando vier a clareza de propósito, você esteja preparado para ir até o fim. Igreja não é um shopping que você frequenta e escolhe o que quer comer, comprar, se divertir e depois vai embora para sua casa. Igreja é onde Deus plantou você para que dê semente, para que você se torne o pé de laranja. Essa é a sua vida nessa terra até que Jesus volte. Não perca tempo. Repita essa confissão comigo. Eu sou filho de Deus. Eu sou família divina. Faço parte do corpo de Cristo e jamais me desconectarei dele. Me alegro em andar de forma plural, em unidade com o corpo de Cristo. Fui chamado para isso e abraço a igreja do Deus vivo. A minha vida independente acabou quando conheci Jesus Cristo. Agora vou viver como Deus vive, em unidade perfeita, crescendo junto com essa família bendita. Pergunta: como a carreira proposta se desenvolverá na sua vida? Desafio: Deus prova o seu amor por nós com a obra do Calvário. Cite 3 coisas que provam que você está conectado com o corpo de Cristo.